Bom, digamos que eu cuido de pessoas, eu oriento pessoas. Que Sou legal. consteladora familiar também. Não sei se você já conhece, já ouviu falar em constelação familiar. Sim, Sou claro, terapeuta claro. floral É também. muito boa. E tô aí. Tá bom. Muito Que obrigada. legal. Bom, seja bem-vindo, então. Me conta, o que está acontecendo com você? Quero te Ai, ajudar a achar professor, teu eu bloqueio aí. vou falar algo assim que é surreal. Eu saí de casa aos 18 anos, eu trabalhava na roça, vivi uma vida miserável, para não dizer outra coisa, e eu saí de casa contra a vontade de pai, de mãe, sem a bênção dos meus pais, na verdade. Hoje eu tenho plena consciência disso. E assim, decidi vir para Curitiba, porque eu queria ser alguém. A minha frase era essa: eu quero ser alguém. Ralei muito, sofri muito, passei frio, passei fome, sozinha, sem apoio, sem ajuda, mas eu consegui estudar, graças a Deus. E assim, não tive ninguém que me apoiou e consegui estudar. Só que não deslancei na vida, nem profissionalmente, nem financeiramente. Então, esse é o. Oh, meu Eu Deus, já achei teu obrigada, bloqueio. Senhor. Ó, vamos ver aqui, ó. Você me falou, e quem falou para mim foi somente o subconsciente. Você saiu sem a bênção dos seus pais. Então, enquanto você não tiver mentalmente a bênção dos seus pais que você saiu de casa, você não vai prosperar. De jeito algum. Tá, vamos tirar isso aí. Mas enquanto você não tiver a bênção mental dos seus pais são falecidos já ou não? Não tem problema. A mente não sabe disso. A mente só sabe e só guardou a lembrança. Então é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui. Uma pessoa que saiu de casa contra a vontade dos pais e não teve a bênção dos pais, você conseguiu estudar pelo seu esforço porque você é inteligente. Só que a parte financeira deve ter pego bem forte, porque você não prospera porque não recebeu bênçãos, entende? Não recebeu a bênção do seu pai. Faz sentido isso? Ou dos Eu seus pais? acredito que sim. E eu vim de um lar muito pobre, diria assim, em palavras, em decretos, sabe, você ouvir da tua mãe, você nunca vai ser nada. Isso para mim sempre foi muito difícil, muito pesado, sabe? E você venceu essa parte, porque você foi o que você quis ser. O problema é o seguinte, que a mente pegou bem na questão financeira, porque o sucesso, a parte financeira significa o que para a gente? O sucesso. Então ela te travou nisso porque você não teve a bênção dos pais. E se você ficar bem financeiramente, ainda melhor financeiramente e tal, vai ter uma culpa danada. Agora, se na mente subconsciente você recebesse essa bênção dos seus pais, sabe o que ia acontecer? Você ia deslanchar muito, porque talento não Sim, falta para eu você. Você sei. sabe disso, né? Eu sempre fui muito persistente. Sabe aquela pessoa que não desiste nunca? Tanto é que eu me identifico muito com a história da águia. A águia, para mim, é algo sobrenatural. Acho que você, com certeza absoluta, conhece a história da águia. É, eu me identifico Sim, sim. muito com a história da águia. E quando eu penso, ai, que linda! Olha, eu estou toda arrepiada, maravilhosa, maravilhosa. Então, Bonito, eu me né? identifico muito e Uhum. me vejo muito como uma águia. A águia, para quem não conhece a história, é que depois de tantos anos, né, ela tem que escolher se morre ou se ela se revitaliza, né? E aí quebra o bico, troca a unha, tal, troca as penas. Eu entendi o que você falou, muito legal. Só para quem não conhece aqui. Mas me conta um pouquinho, não sei se você quer falar, mas seria bom que você é terapeuta e sabe que quando a gente fala, a gente ajuda as outras pessoas, né? Eu aprendi uma coisa, às vezes o nosso pior conteúdo é o que Legal. salva uma vida, né? Então é assim que funciona. E fala o seguinte, como é que é? Você tem bloqueios financeiros para cobrar suas terapias? Como é que Durante é? muito Me conta um pouquinho. tempo, professor, eu tinha aquela coisa assim, tipo, é muito caro. Tanto é que comecei a assistir, você veio parar por acaso no meu Instagram, por acaso entre aspas, né? A gente sabe disso. Quando você está nesse movimento de buscar, de transformar, durante a pandemia eu fiz o neurociência para entender um pouquinho da questão mente e aí parti para essa área de desprogramação, de olhar para tudo isso, de crenças limitantes.
E foi assim uma virada de chave. Daí as coisas vêm vindo, elas vêm acontecendo. Você vai atraindo aquilo que é para o teu crescimento. É dessa forma que eu observo, que eu vejo. E eu estou nesse processo aí de desabrochar, de olhar principalmente para essas crenças limitantes. E eu não tinha aquela coisa assim, meu Deus, vou cobrar? Como assim? Porque aquela crença de que se você cobra é uma coisa muito fora do normal. São coisas que você vem, que eu venho carregando. Você não, eu vou falar de mim, que eu venho carregando. Deixa eu ligar uma coisa na outra. Vamos lá. Você sabe que, como eu sempre digo, a mente ela vai criando artimanhas para deixar você da maneira que ela programou. Então vamos falar lá que você saiu da sua casa e você não teve a bênção dos seus pais e você foi lutando, lutando e conseguiu conquistar algumas coisas. Mas a culpa sempre imperou. Culpa no sentido de é um sentimento lá que às vezes você nem lembra, mas a mente está te travando. E o cobrar vem da parte financeira. E a parte financeira significa o sucesso. Mas, por exemplo, e como a mente foi te bloqueando, e aí ela fala assim, ó, se você cobrar, a pessoa não pode pagar, coitada da pessoa. Então, vem esses pensamentos, coitada da pessoa, coitada da... Por exemplo, tem lugares que a gente entra em lojas, deve ter acontecido isso com você, acontece com todo mundo. Você entra e fala, eu queria aquele sapato. Ah, Aí a já vendedora, mas ouvi, esse aí é caro, hein? já Você ouvi. já ouviu isso? Quer dizer, ela não está falando de você. Ela não está falando de você. E assim, ela nem. Aí fala assim, mas será que ela me achou maltrapilho e tal? Não. É porque ela não está falando de você, ela está falando das crenças dela. Então, assim, o que acontece com você, o que está acontecendo com você, o que acontecia e que vai melhorar cada dia mais, né? Você vai prosperar cada dia mais agora, é que como você nasceu numa família muito pobre, então a sua mente ficou ali meio que enraizada que as outras pessoas são pobres também. Mas se você... Eu moro aqui num bairro em Londrina, que tem concessionária da Land Rover aqui, tem espera para 6 meses. Você chega lá, paga 1,5 milhão para pegar um carro e você espera 6 meses porque não tem, de tanto que vende. Entende? Então é um outro meio. Então, só que a sua mente foi programada para ver aquele meio. Aí você deixa de cobrar, sente culpa de cobrar, porque o coitadinho vai pagar caro para você. Entendi, Entendeu como é que é? entendi. Porque eu sei do Mas, meu valor, eu sei do meu mas olha, trabalho, eu sei quem eu sou, eu sei do poder de ação. Então, assim, tem alguma coisa, e é uma coisinha muito simples, porque eu fiz grandes mudanças, né, durante a pandemia. E eu vejo assim que é uma coisinha que, se eu virar essa chave, a Margarete deslancha, a Margarete fica conhecida, a Margarete acessa essa prosperidade que está aí, o universo está me trazendo. com certeza. Ó, se a gente fizer um trabalho de entrar na sua mente subconsciente e ela se convencer que os pais estão dando a benção disso, de você sair de casa e desligar suas crenças, aí eu vou desligar, né? As suas crenças limitantes dos seus pais, olha, a mente subconsciente, a crença dos pais são dos pais, dela é dela. Aí, essa chavinha que falta mudar. Logo no início, quando você me falou, eu já percebi que era isso, porque isso, assim, imagina, você viveu a vida toda com culpa, mesmo que você não sentisse uma vida com culpa de não ter recebido a bênção dos pais. Eles são falecidos, piorou, né? Porque você não pode ir lá pedir a bênção deles, mas mentalmente pode. Então, se você ganhar... Ó, eu vou te contar uma história. Uma vez apareceu um homem adicto, né? Assim, você alcoólatra, alcoolista, mudou tudo, essas palavras mudaram todos os termos, mas enfim, ele era viciado em bebida alcoólica. E aí eu falei para minha equipe, falei, olha, bebida alcoólica tem que ter uma coisa, né, multidisciplinar, mas alguma coisa estava errada nele ali. Eu falei, quero atender. Aí eu fui atender. Bom, para resumir, ele tinha perdido tudo, tinha virado alcoólatra, mas sabe por que foi? Porque o pai dele não deu uma bicicleta para ele aos 8 anos de idade. E ele assim, ele estava todo assim, meio que torto, né? Enfim, não por problemas físicos, mas andava todo assim e tal. Resumindo, depois que a gente mentalmente deu a bicicleta para ele, o pai ele resolveu todo o problema dele. E é um caso parecido com o seu, que não tem nada a ver, né? Mas é parecido com a questão da culpa, né? Ou seja, se você prosperar, a sua mente vai fazer você prosperar no sentido de ganhar dinheiro, a sua mente vai fazer você perder de alguma maneira porque você não tem a bênção do pai. É uma coisa simples, mas que tá te acarretando isso o tempo todo, entende? Por isso que eu vou na causa da questão, entende?
E aí eu dei a bicicleta para ele e para você tem que dar, lógico que é toda uma técnica, todo um passo a passo, mas tem que dar a bênção dos pais. E aí, se sua mente resolver acreditar nisso, acabou o problema. Você vai ser uma pessoa que. Você vai ser o que você é de verdade, né? O que você nasceu para ser. Agora você está limitada por causa dessa culpa. E quando você, por exemplo, tem acesso de vez em quando a coisas muito bacanas, coisas caras e tal, como é que é a sua mente nesse sentido? Eu Como é que você ganhei 2 dias em um resort que o valor da diária era R$ 2.500, para você ter uma ideia. Quando eu cheguei, eu fiquei impactada, porque eles colocaram tapete vermelho, placa para me receber, para nos receber e tal. Achei tudo aquilo maravilhoso, mas foi tão desconfortável, eu passei tão mal, e não era uma sensação que eu nem conseguia explicar direito. Era uma questão no meu estômago, e eu olhava para tudo aquilo e pensava assim, Margarete, você ganhou tudo isso de presente, olha que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa isso, desfrute, agradeça, é presente. Foi isso. Então, você viu por quê? Duas coisas. Aí já nem tem mais a ver com a bênção dos pais, tem a ver com o mundo que você foi criada de pobreza, né, de escassez. E aí sua mente fala assim, peraí, não, você não merece, sai correndo daqui. Porque ela está te protegendo, Margarete. Ela está te protegendo do que ela aprendeu que é correto. Entendeu? Imagine sua mente te proteger de prosperar. Complicado, né? Pô, tá me protegendo de prosperar. Porque ela acha que aquilo é ruim. E você vê, que nem pais que ensinaram as crianças, né? Que ensinam os filhos. Ó, cuidado com o dinheiro. Dinheiro é sujo, dinheiro é o mal do mundo e tal. Você cresce, você não quer ter dinheiro. Lógico que você quer. A questão consciente, você quer e precisa de dinheiro. Mas a subconsciente te faz perder dinheiro, não quer dinheiro. Não adianta. Porque você vai ser uma pessoa má se tiver dinheiro. E eu sou uma pessoa boazinha. Então é isso. Por exemplo, o padre não falava na igreja, é mais fácil um camelo passar pelo fundo do bagulho do que um rico entrar no céu. Bom, eu era pequena, ouvi aquilo, eu quero ir para o céu, então eu não vou prosperar. Eu não vou ser rica. Eu quero ser rica. Eu não vou ter Eu dinheiro. escolho ser rica. Exatamente. Não, mas você já é por direito, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. São as travas que não deixam a gente ficar. Né? Eu me libertei disso há 23 anos, mas até chegar lá, até conhecer o que eu faço hoje, eu tinha talento para ganhar dinheiro como você tem. Fazia um monte de coisa, mas aí eu perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. O que está acontecendo? Aí depois eu entendi, entende? Que eram questões do meu pai. Meu pai me falava, eu sempre conto, que quem era honesto tinha que ter calo na mão e trabalhar só. E quem é honesto, carteira registrada. E eu sou da época, tenho 48. Eu me lembro que eu tinha uns 5 anos de idade, eu via notícias na televisão que a pessoa tinha sido presa por vadiagem. Ou seja, ela tinha sido encontrada na rua sem a carteira de trabalho assinada. Entendeu como é que são? Essas coisas vão bloqueando a gente, que hoje são outros tempos, mas a mente subconsciente está lá atrás. E é o que ela aprendeu entre 6 e 12 anos de idade. Então, obrigado pela sua participação aqui. Você vai voar. Desbloqueia isso aí que você vai voar. Principalmente a bênção dos pais. Ganhou a bênção dos pais? Você vai ver o que vai acontecer com você.